Bueno, bueno. Olá, pessoal. Vocês têm uns minutinhos para ouvir a palavra de Bolanho? A palavra de Roberto Bolanho, um autor chileno, nascido em 1953, falecido em 2003. Acho que vocês já conhecem um pouco dele, né? Não precisa de introdução. Mas ele foi muito reconhecido depois da morte como prosador, e já assisti muitas entrevistas dele, li muitas entrevistas dele, e ele dizia que a poesia era seu principal assunto, às vezes ele dizia que era um poeta frustrado, às vezes ele dizia que ele tinha orgulho da poesia dele também. Enfim, há opiniões controversas sobre a escritura de poesia dele. Mas eu, lendo A Universidade Desconhecida, um dos livros, uma das coletâneas de poemas dele, eu fiquei muito impressionado com vários de seus textos, né, de poesia, vários de seus poemas. E apesar dele ser narrativo, às vezes, apesar dele ser prosaico, é uma poesia que faz muito a gente pensar. Queria ler para vocês dois poeminhas. Vou ler o primeiro da Universidade Desconhecida, em espanhol. Dentro de 1000 años no quedará nada de cuando se ha escrito en este siglo. Leerán frases sueltas, huellas de mujeres perdidas, fragmentos de niños inmóviles. Tus ojos lentos y verdes simplemente no existirán. Será como la antología griega, aún más distante, como una playa en invierno, para otro asombro y otra indiferencia. Esse é um poema sem título, né? Que está bem no comecinho da Universidade Desconhecida, dessa edição aqui, da Alfaguara. Eu acho muito bonito essa nostalgia do porvir, esse pensamento sobre o legado, né, da literatura, ou o esquecimento dela, o olvido, como dizem os espanhóis. Ele começa falando assim que dentro de 1000 anos não existirá, não ficará, não sobrará nada de quando se tem escrito nesse século. E ele faz falando sobre esses dois versos, ele fala muito nas entrevistas dele e nos ensaios dele também, nas resenhas dele, sobre essa questão, né, do que vai sobrar da literatura e de quanta gente vai ser esquecida, né? E como a literatura é uma máquina de moer gente, de moer textos, de moer carne. Porque ele pergunta, por exemplo, quantos poetas, numa entrevista ele pergunta quantos poetas bons, quantos poetas sobraram do século, sei lá, do século XIX, da literatura espanhola, da literatura hispanohablantes. É uma questão, né? Quantos poetas a gente ainda lembra do século XIX no Brasil? E quantos sobraram? Quantos ainda se lê? É uma questão. E aí ele fala no texto dele, nesse mesmo poema, né, que eu acabei de ler, ele fala: leremos frases soltas, pegadas de mulheres perdidas, fragmentos
crianças imóveis. Parece que ele está citando, né, algumas obras que vão ser meio que glosadas, que vão ser meio que lembradas de uma maneira ainda que torpe, ainda que difusa, serão relembradas, né? São Pegadas de Mulheres Perdidas, pode ser o livro dele, 2666. Fragmentos de Crianças Imóveis, eu fico pensando no Proust, né? No, no, Em Busca do Tempo Perdido, principalmente do primeiro volume, né? Caminho de Sono, que é um menino imóvel que fica lendo em casa, né, no banheiro, ou de um autor que escreve na cama, né, acamado praticamente, que é o caso do Proust, que é o caso do Ornette, sei lá, podem ser várias referências ou nenhuma, né? Depende do leitor, eu acho. E aí ele continua: seus olhos lentos e verdes, simplesmente não existirão. Ele tem uma musa que tem os olhos claros, uma mexicana que ele gostou muito, uma namorada da juventude dele que ele gostou muito. Se eu não me engano, ela tem olhos claros. Mas eu também fiquei pensando em outros olhos verdes. Por exemplo, os olhos verdes na literatura. Os olhos verdes de Alejandra Pizarnik, por exemplo. Pode ser que eu esteja dialogando com a poeta, né? Com a poeta surrealista argentina, Alejandra Pizarnik. E ele fala que esses olhos lentos e verdes não existirão, e será talvez como a antologia grega, né? Como os clássicos gregos, né? Como uma antologia cada vez mais distante, como uma praia no inverno, para um assombro e outra indiferença. Acho muito bonito esse poema. Vou ler outro poema para vocês. Vamos lá. Vem em seguida desse poema que eu acabei de ler, né, que fala sobre a nostalgia do porvir, se é que se pode dizer assim. Escribe sobre las viudas, las abandonadas, las viejas, las inválidas, las locas. Detrás de las grandes guerras y los grandes negocios que conmueven al mundo están ellas, viviendo al día, pidiendo dinero prestado, estudiando las pequeñas manchas rojas de nuestras ciudades, de nuestros deportes, de nuestras canciones. Também acho lindíssimo esse texto. Também gosto muito desse poema, no qual ele diz para se escrever sobre viúvas abandonadas, sobre as velhas, escrever sobre as inválidas, sobre as loucas. E ele fala que de trás das grandes guerras, dos grandes negócios que comovem o mundo, estão essas mulheres, esquecidas, abandonadas, velhas, inválidas, loucas, vivendo o dia, pedindo dinheiro emprestado e estudando as pequenas manchas roxas não, as pequenas manchas vermelhas das nossas cidades. Eu acho que está falando da violência aqui, né, de novo. É um tema, uma obsessão do Bolanho. Estudando as pequenas manchas vermelhas das nossas cidades, dos nossos esportes, das nossas canções. Eu acho que ele pode estar falando tanto das nossas professoras, né, das nossas acadêmicas, quanto de qualquer outra mulher que preste atenção na violência cotidiana. Perdão. E é isso.
queria parar por aqui. Obrigado pela atenção e obrigado por me ouvir falar sobre a palavra de Roberto Bolai.